Existem sim muitas formas diferentes de entregar um mesmo conteúdo. Aquele manual de instrução complicado, ele pode virar uma ilustração, ele pode virar um áudio, ele pode virar uma simulação concreta, enfim, ele pode virar tanta coisa diferente, pode virar até um jogo. Isso falando de um manual de instrução, uma atividade de uma aula pode virar muitas coisas de forma que fique mais acessível para o aluno. Só que muitos professores têm dificuldade de chegar e criar do zero uma adaptação. Tá? Chegar para criar do zero uma adaptação é mesmo muito difícil. Quanto mais recursos, quanto mais materiais, quanto maior for o seu repertório, mais possibilidade de adaptar você tem. Quanto mais possibilidade de adaptar você tem, mais cartas aí você tem na manga. Ou seja, você tentou de um jeito com o aluno, você sabe que existem 30 outras formas para tentar. Se não funcionou na primeira, na segunda vai funcionar, ou na terceira, ou na quarta. É importante que você tenha repertório. O seu limite de repertório, uma hora alcança o aluno. Uma hora ele vai entender. Existe um formato certo de atividade para alcançar o seu aluno. Tá? E é importante que esse formato certo de atividade, ele não depende do diagnóstico. Às vezes o aluno, às vezes uma coisa que funciona muito bem para um aluno com deficiência intelectual não vai funcionar para outro aluno que tem deficiência intelectual também. E eles podem até ser irmãos gêmeos, tá? Uma coisa que funciona muito bem para um irmão gêmeo não funciona para o outro. Por quê? Porque as pessoas sempre vão ser diferentes. Então é necessário sim você ter repertório para poder testar. Olhar só o diagnóstico não é a resposta para todas as nossas adaptações. Conhecer o aluno é sim a resposta. Quanto mais eu conheço o aluno, sei do que ele gosta, do que ele não gosta e sei o que ele pode fazer, isso é mais importante. Se eu quero entregar autonomia, eu preciso conhecer o que ele pode fazer, o que ele consegue fazer hoje. Porque aí minha adaptação vai favorecer as habilidades que ele tem hoje. Lembra, eu quero que ele acerte. Eu quero que ele faça sem pedir ajuda, ou pedindo o mínimo de ajuda possível. Às vezes o aluno já está tão acostumado a receber ajuda, já está tão acostumado a estar a vida inteira dele recebendo ajuda, ele nunca teve a oportunidade de fazer nada sozinho na vida, porque isso acontece, infelizmente, né? Às vezes o aluno já está tão acostumado a pedir ajuda que ele vai ficar pedindo ajuda mesmo sem precisar. E é nessas horas que é um pouco desafiador negar a ajuda e incentivar ele a fazer sozinho, tá? Às vezes você calculou tudo ali, você sabe que ele vai conseguir fazer sozinho, mas ele já está acostumado a pedir ajuda. E cortar isso de uma hora para outra é um pouco difícil mesmo, tá? Às vezes por causa da criação que ele teve ou está tendo nesse momento, ele está viciado em pedir ajuda. Ele já está acostumado, ele não faz nada sozinho, né? E ele poderia, mas não faz. Né, porque não teve o incentivo correto, às vezes até falta de informação da família, né? Mas é possível sim alcançar esse aluno, vai ser um passinho de cada vez, mas quanto melhor for a sua adaptação, menos ajuda ele vai pedir, e quanto mais ele conseguir fazer sozinho, cada vez mais ele se sente confiante de tentar de novo e de novo e de novo, sem te pedir ajuda. Então é o nível da sua adaptação que vai favorecer a autonomia dele. Eu recomendo que essa forma de trabalhar, baseada em dados, seja a forma de trabalhar de todas as pessoas. Às vezes nós temos preferência por uma coisa, né? Ah, Leandro, eu amo fazer atividades, criar atividades num jogo de dominó, por exemplo. Eu amo dominó, acho dominó o máximo. Todas as atividades que eu faço, eu tento fazer colocar o assunto dentro de um jogo de dominó. Né? Isso é incrível, tá? Todo mundo tem uma opinião, uma preferência. Só que a gente tem que olhar os dados. Quais são os dados? Qual é o tipo de jogo que faz mais sentido para a minha turma? Que faz mais sentido para o meu aluno? Que eles sabem jogar. Às vezes essas crianças nunca nem jogaram dominó, não sabem nem o que é isso. Né? Porque tem criança hoje em dia que não sabe nem o que é dominó. Porque, né? Enfim, a criança já nasce mexendo no celular e nunca nem viu um jogo desses da nossa época. E é a realidade, né? Por isso que a gente olha os dados que nós temos para tomar a decisão. Da mesma forma, na adaptação de atividades, a gente olha o que os nossos alunos conseguem fazer e vamos além disso. Podemos olhar também o interesse deles, o que eles gostam, o que eles preferem fazer. Nada tão complexo que não possa ser simplificado. E o ideal é que a gente tente tirar de uma atividade ou de uma disciplina um único objetivo
e isolar esse objetivo dos outros, né? O que, por exemplo, em física que o aluno precisa aprender agora que ele ainda não aprendeu? Qual é o conceito, a ideia? O que em inglês ele está aprendendo agora que ele ainda não aprendeu? Qual é o conceito? Qual é a ideia? É uma palavra? É uma expressão? Eu vou falar mais de inglês porque eu sei falar mais de inglês do que de física, tá? Por incrível que pareça. Sou péssimo em física. Em inglês eu ainda arranho alguma coisa. Espanhol também não consigo não. Mas imagina que ele está aprendendo uma expressão em inglês. Mas aí a professora está passando um texto para traduzir, para pronunciar, né? Mas dentro desse texto existem muitas coisas, existem muitos vocabulários. Às vezes tem uma palavra lá que ele não conhece. Então o objetivo pode ser, ele conhecer aquela palavra lá primeiro, aí depois conhecer aquela expressão primeiro. Uma coisa de cada vez. Quando a gente coloca uma coisa de cada vez, as atividades que nós vamos adaptar ficam muito mais simples, tá? E é sobre isso que a gente fala no evento também. É possível adaptar qualquer atividade com a estratégia certa. Não existe nada tão complicado que não possa ficar simples. Tá? Se está tão complicado que não pode ficar simples, então não tem jeito o negócio ali. Tá? Mas sempre dá para simplificar, sempre dá para colocar um degrauzinho depois do outro, um degrauzinho depois do outro. Se o degrau está muito alto ainda, dá para fazer esse degrau ficar cada vez menor. Se é para ele ler um texto, a gente reduz para entender uma frase. Se é para entender uma frase e está alto ainda o degrau, a gente reduz para ele entender um trecho da frase. Se entender um trechinho da frase ainda está alto, a gente reduz para ele entender uma única palavra lá, né? E assim por diante, até que o aluno alcance aquilo que ele precisa alcançar. Tá? Isso falando só de adaptação de atividade. Tá? A adaptação curricular é um outro mundo, né? O que é adaptação curricular? Só para resumir, né? Às vezes o aluno está estudando em matemática a equação do segundo grau e ele não sabe fazer a operação de adição ainda. Precisa de quê? De uma adaptação curricular, porque não existe adaptação de atividade no mundo que vai fazer uma pessoa entender a equação se ela ainda não sabe somar, né? Alguém pode até conseguir fazer essa proeza, mas a pessoa vai aprender algo sem fundamento, sabe? Uma aprendizagem superficial, rasa. Por isso que a adaptação curricular é necessária. Da mesma forma, física. Não adianta eu querer aprender uma coisa complexa de física se eu ainda não sei o básico. Por exemplo, se eu não sei o que vamos lá, vou tentar chutar alguma coisa de física aqui. Se eu não sei o conceito de tempo e de velocidade, se eu não entendo o que é tempo, o que é velocidade, eu não vou conseguir aprender quase nada em física, concorda? Quase nada. Porque tudo envolve tempo e velocidade, né? Ou massa. Se eu não sei o que é massa, tempo e velocidade, lascou meu aprendizado em física, não é? Posso estar errado, posso estar certo. Estou arriscando aqui porque eu não sou especialista em física, nem em língua inglesa, e nem filosofia, e nem espanhol, né? Eu digo que eu sou especialista em adaptação de atividade. E se eu não sou especialista nas outras áreas, a minha adaptação de atividades para disciplinas que eu não sou especialista fica comprometida. Por isso que eu digo e repito que é necessário que a adaptação seja feita pelo professor regente. E o atendimento educacional especializado fornece os recursos para que essa adaptação aconteça, dá o caminho para fazer a adaptação, porque o aluno pode apresentar inúmeras necessidades. E o atendimento educacional especializado diz, olha, por esse caminho aqui para o João, para a Maria, por esse outro caminho aqui. Para o Pedro você vai usar esses materiais e para a Ana você vai usar outros recursos. Né? A gente dá o caminho. Por quê? Porque a gente conhece o aluno e as diferentes formas de adaptar que alcança aquele aluno com autonomia. Mas transformar aquele conteúdo ali, reescrever aquele conteúdo ali de um jeito mais simples ou desmembrar um conteúdo complexo em passos menores é algo que apenas o especialista daquela disciplina poderá fazer com segurança, né? Se eu não tenho segurança, por exemplo, em língua portuguesa, porque eu não estudei a fundo língua portuguesa e nem fui um bom aluno em língua portuguesa na escola, nem fui um bom aluno, vai ter muita coisa que eu não vou conseguir fazer, simplesmente porque eu não sei, né? E eu não sei, e eu não preciso saber de tudo. Eu preciso saber de tudo? Não. Eu preciso saber como encontrar o melhor caminho para o meu aluno aprender. E aí, em parceria com o professor daquela disciplina, nós conseguimos chegar num consenso, num acordo, para criar a atividade certa para o nosso aluno ter autonomia para aprender.